Bom dia, hoje são 25 de dezembro de 2017, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Estou aqui fazendo uma série de vídeos, uma pequena série aqui de vídeos, sobre o livro que aqui está. Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Estou aí no 53º vídeo, não é? 53 até agora. Neste momento vou aqui dar uma paradinha. Amanhã continuarei aí com a série, porque quero aqui falar sobre outra coisa, sobre outro livro, correto? Estive ontem aqui numa livraria em Brasília e comprei o livro que aqui está. Livro do historiador, doutor em História, o Leandro Carnal. E o livro aqui, Pecar e Perdoar. Deus e o Homem na História. Muito bem, aqui está. O Leandro Carnal, como já disse, é doutor em História. Ele faz aí, já é conhecido no Brasil, né? Faz muitas palestras, escreve aí bastante. Ele é ateu. Mas ele é um ateu reservado. Ele não mexe muito no assunto em seus livros e em suas palestras. É um ateu reservado. Muito bem. Comprei esse livro dele aí. E nesse livro ele não trata, obviamente, propriamente de ateísmo. E nem de religião assim propriamente dito. O que ele faz? Neste livro aqui, ele faz um apanhado da influência das teologias monoteístas aqui no mundo ocidental, não é? E aqui no Brasil, principalmente. Então ele mostra a influência da teologia monoteísta nas três grandes religiões que tiveram impacto na formação aqui do Brasil, por exemplo, entendeu? Então aí ele mostra um pouquinho de judaísmo, cristianismo e islamismo, certo? Muito bem. Na parte em que o Leandro Carnal trata aqui da Bíblia, aí é que eu vou aqui com o tempo mostrando aí para que você também tenha sua ideia aí bem clara, bem cristalina, correto? Então eu vi aqui no livro do Leandro Carnal. Comprei ontem um livro, li-o aí por 3 horas, estou quase no final do livro. Então marquei alguns textos do Carnal que eu vou aqui mostrar para você, correto? Então vamos ao primeiro aqui texto, que está na página 19. Então vamos aqui ao quadro. Muito bem, Leandro Carnal e o livro Pecar e Perdoar. Deus e o Homem na História. Na página 19 do livro que aí está, o Leandro Carnal escreve o seguinte, veja aí. A tentação, ele trata aqui, gente, da lenda que está em Gênesis, no livro de Gênesis, né? Ali o jardim do Éden e a Eva, Adão e a serpente, a cobra. Então veja o que ele escreve. A tentação é iniciada pela serpente, mais astuta do que qualquer animal. Parece que a inteligência é associada ao pecado. Posteriormente, ou seja, posteriormente, essa serpente seria identificada com o demônio, mas isso é mais cristão do que judaico. Pois o demônio tem maior autonomia e força no cristianismo do que no judaísmo. Muito bem. O que o Leandro Carnal diz aqui é a mais pura verdade, que já é conhecida por teólogos sérios e já é conhecida também, obviamente, pelo mundo judaico. Muito bem. O que o Leandro Carnal diz aqui? Resumindo bem, de forma bem resumida, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que
associar a serpente, a cobra, lá na lenda do Jardim do Éden, na lenda de Adão e Eva, fazer a ligação dessa serpente com o diabo, isso aí é coisa do cristianismo e não do judaísmo, entendeu? Muito bem. Por que isso, gente? É bom que você veja aqui. Vamos lá. A Bíblia hebraica. Existe a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã. A Bíblia cristã, ela contém os livros da Bíblia hebraica, são aqueles livros que os cristãos chamam de Velho Testamento. O Velho Testamento da Bíblia cristã é a Bíblia hebraica. E para os judeus, essa Bíblia hebraica, ela não é velha, como dizem os cristãos. Quem inventou esse negócio de Velho Testamento foram os cristãos, entendeu? A Bíblia hebraica é tão atual para o mundo judeu, é tão atual como a Bíblia cristã o é para o mundo cristão. Muito bem. Então, na lenda de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, a serpente ali, no texto original, lá no texto hebraico, a serpente era a cobra. Ali é a cobra, simplesmente. E a Bíblia mostra isso bem claro. Então, como você vê aqui, que o Leandro Carnal, ele diz que depois, muito tempo depois da Bíblia hebraica, muito tempo depois de esse texto aqui, lá de Gênesis, ter sido escrito, naquele tempo, quando o texto aqui da lenda foi escrito, não havia o cristianismo ainda, correto? Não havia o cristianismo ainda, o movimento cristão, não é isso? Então, a Bíblia hebraica, quando isso aqui foi confeccionada, aquela lenda de Adão e Eva no Jardim do Éden, não havia cristão algum lá no mundo, e lá na Palestina, principalmente. Não havia cristão algum. Então, o Carnal diz que, posteriormente, ou seja, muito tempo depois, quando apareceu o cristianismo, não é? O movimento cristão, muito tempo depois, quando apareceu o movimento cristão, essa serpente, que era simplesmente a cobra no Jardim do Éden, os cristãos transformaram essa serpente, ou seja, os cristãos, mais uma vez, deturparam a palavra serpente da lenda do Jardim do Éden, transformaram essa serpente no capeta, no Satanás, no demônio, não é isso? E diz o Carnal que essa transformação da serpente, da cobra lá do Jardim do Éden, essa transformação em demônio, em Satanás, isso aí é mais cristianismo, é mais cristão do que judaico, pois o demônio tem maior autonomia e força no cristianismo do que no judaísmo. Com essa afirmação aqui, o Leandro Carnal mostra que estuda a Bíblia. Ele mostra que tem um conhecimento sobre a Bíblia, que ele estuda também teologia e que ele estuda sociologia bíblica. E é a verdade. Os cristãos deturparam, mais uma vez, o próprio texto hebraico, que nem é dos cristãos. Repito, quando o texto de Adão e Eva no Jardim do Éden foi escrito, quando aquele texto foi escrito, não havia um cristão no mundo, porque não havia surgido ainda o cristianismo. E o cristianismo veio depois. Aí pegou o texto lá de Gênesis e deturpou, afirmando que aquela serpente, aquela cobra lá do Jardim do Éden, era o Satanás. Uma loucura, mais uma loucura dos cristãos. E como é que se prova isso, hein, gente? Onde está a prova de que a serpente lá no Jardim do Éden não tem nada a ver com o Satanás dos cristãos? Onde está a prova? Onde está na Bíblia a prova, hein?
É fácil. E você verá agora. Vejamos aqui a Bíblia, no próximo quadro, mostrando as provas na própria Bíblia de que a serpente lá do Jardim do Éden era simplesmente uma cobra e nada a ver com o demônio, o Satanás, criado aqui pelos cristãos. Vejamos o quadro. Muito bem, vamos aqui mostrar que a serpente lá do Jardim do Éden, naquela lenda de Gênesis, era a cobra, simplesmente a cobra. E a Bíblia mostra isso com clareza. E os cristãos, depois de muito tempo, de esse texto aqui, bíblico, ter sido escrito, os cristãos apareceram depois e deturparam, mais uma vez, o texto bíblico, dizendo que a serpente lá do Jardim do Éden era o demônio, o Satanás. Então a Bíblia aqui provando a verdade na lenda bíblica. Vamos lá. Primeira coisa, quando você abre o livro de Gênesis, né, no capítulo 3, lá na lenda de Jardim do Éden, veja lá, na lenda, o Deus hebreu, ele lança castigos contra a mulher, veja na própria Bíblia, contra a mulher, a fêmea, contra o homem, o macho, e contra a serpente. A serpente lá, a cobra, e não demônio. Muito bem, a primeira prova. Vamos aqui. Em Gênesis capítulo 3, versículos 16, temos as punições endereçadas à mulher, à fêmea. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, temos a punição ali endereçada ao homem. E em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15, temos ali as punições do Deus hebreu endereçadas à serpente, à cobra e nada de Satanás. E você verá aqui daqui a pouco. Vamos aqui à mulher. Muito bem. Depois da desobediência, né, lá no Jardim do Éden, Deus diz à mulher, à fêmea: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio, veja aí, em meio de dores, darás à luz filhos. É a primeira punição do Deus hebreu na lenda de Gênesis. Muito bem. E a segunda punição do Deus hebreu endereçada à mulher? Qual foi? Aqui está. O teu desejo, ou seja, o desejo da mulher, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então você vê aqui que a Bíblia é clara quando ela diz que as duas punições endereçadas à fêmea, à mulher, estão em Gênesis capítulo 3, versículo 16. A primeira punição, parto com dor. E a segunda punição, a subordinação da mulher ao marido. Por que esse texto está escrito assim, hein, gente? Para você entender a Bíblia, é o que eu sempre digo, você tem que conhecer qual era a visão de mundo do escriba que escreveu o que aqui está. Se você não estudar sociologia bíblica, o mundo dos hebreus, como eles viviam e por que eles escreveram o que está aqui, essas ingenuidades, aí você vai entender. Só assim você vai entender. É preciso que você tenha estudos de sociologia bíblica. Pegar o texto na época em que o texto foi escrito. E essa lenda, ela mostra não só muitos erros, como também a situação da mulher naquela época. Quando você pega a civilização hebraica, Velho Testamento, que não é velho para os judeus, quando você pega a civilização hebraica, você está vendo um mundo. Mais à frente, você pega a civilização judaica, Novo Testamento, você está vendo outro mundo.
porque tudo muda, correto? Muito bem. Então, quando aqui estão os dois castigos destinados à mulher, para que você entenda, veja como eles lá viam o parto. Na época em que o texto aqui foi escrito, isso aí 3.000 anos, na época em que esse texto foi escrito, no mundo da Bíblia, a mulher, coitada, ela sofria muito durante o parto. Ela sofria muito durante o parto, dores terríveis, porque eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje aqui no Brasil. Hoje existem partos até sem dores aqui no Brasil, como mostrei em outro vídeo, não é? Então, parto com dor é uma punição irracional aqui na lenda bíblica, porque isso aqui é lenda. O escriba aqui, ele ia escrevendo conforme a sua criatividade. Então ele colocou aqui a mulher sentindo dores durante o parto, como se isso fosse uma punição do Deus hebreu. Não! Até porque os animais irracionais, as fêmeas, também sentem dores durante o parto. E hoje, com a evolução, existem partos sem dores. Portanto, você vê que essa punição aqui é tão ingênua quanto alguém afirmar, alguém dar credibilidade real a isso, correto? Muito bem. E a outra punição do Deus hebreu destinada à mulher foi que ela será governada pelo marido. É a subordinação da mulher ao macho, da mulher ao marido. Por que isso também, hein? Será que havia algum Deus aqui, alguma entidade que queria que a mulher ficasse dependente do homem, do macho? Que o macho governasse a mulher? Que o desejo da mulher seria só para o macho, para o marido? Será que havia uma entidade aqui boa para fazer isso? Claro que não. Deuses não existem, são criações do homem. E o Deus hebreu aqui absorveu a cultura do povo hebreu. Dentro da sociedade hebraica, na Bíblia, o homem era o máximo, a mulher um ser inferior. Na Bíblia, a mulher é equiparada a um mero objeto. Isso de Gênesis ao Apocalipse. Então, como a sociedade hebraica era uma sociedade patriarcal, em que o homem se sobressai em detrimento da mulher, é por isso que esse texto aqui negativo contra a mulher, a fêmea, ele está aqui na Bíblia. É por isso que ele está aqui na Bíblia, porque no mundo deles, eles viam a mulher como um ser inferior. E hoje nós sabemos que a mulher não é um ser inferior. Hoje no Brasil, a mulher tem ali seus direitos e obrigações garantidos pela Constituição Federal. A mulher, aqui no Brasil, sociedade evoluída, hoje, a mulher ela é tratada de forma igual ao homem. As leis garantem. Muito bem. Então você vê aqui que esse negativismo de parto com dor e subordinação da mulher ao macho, ao marido, isso aqui era num mundo de ignorância, como temos aqui na Bíblia. Um mundo patriarcal, em que o macho é que estava lá no ápice, lá em cima da pirâmide, e a mulher embaixo. Correto? Então, para entender Bíblia, realmente entende de Bíblia aquele que sabe o porquê de o texto ter sido escrito assim. Esse aí entende mais de Bíblia do que qualquer um. Saber o porquê de o texto ter sido escrito assim. E é fácil. A sociologia bíblica explica. Muito bem. Então você viu aqui de forma clara, incontestável, que essas punições aqui, de Gênesis capítulo 3, versículo 16, essas punições aqui, as duas, foram endereçadas a quem? A mulher. Muito bem. Agora vamos ao homem. Gênesis capítulo 3, versículo 19, está dito assim: no suor do rosto comerás o teu pão. O que é isso aqui, gente? É o Deus hebreu, na lenda bíblica, o Deus hebreu lançando aqui um castigo ao Adão, ao homem, né?
que é o castigo aí, o trabalho. Então você vê aqui que o Deus hebreu está castigando o homem por meio do trabalho. Que o homem, o macho, vai trabalhar e vai suar muito para comer o pão todo dia, não é isso? Ora, para que você entenda isso aqui, novamente, vem a sociologia bíblica. É preciso que você veja a visão do povo hebreu quando escreveu o que está aqui. E aí você verá a ingenuidade deles. Muito bem. Por que o Deus hebreu empregou esse castigo aqui ao homem, o trabalho, e não à mulher? Por quê? Porque também aqui o Deus hebreu não castigou a mulher com trabalho. Olha, mulher, tu irás trabalhar durante toda a tua vida. Por quê? Porque o trabalho foi imposto aqui só ao homem, a Adão. E por que não foi imposto também à mulher? Por quê? Ora, por uma razão bem simples. No mundo hebreu, o trabalho era uma coisa penosa. Gente, o mundo hebreu era completamente diferente do mundo de hoje que nós temos. O trabalho lá era uma coisa penosa. E havia até escravidão, não é isso? Os hebreus, na lenda bíblica, ali em massa, não foram castigados ali, transformados em escravos pelos egípcios e também por outros povos, não é? Não foi só pelos egípcios, não. Então você vê ali, e os hebreus também tinham escravos, né? Então você vê que no mundo da Bíblia, o trabalho era mais braçal, gente. Era trabalho braçal. Então, por ser um trabalho braçal, que exigia força física, então o trabalho aqui, nessa visão ingênua da lenda, o trabalho era considerado um castigo. E só o homem, o macho, ele trabalhava no mundo hebreu. A mulher não trabalhava. É por isso que o castigo, trabalho, foi imposto apenas ao homem. Não foi imposto à mulher. Por quê? Porque a mulher não trabalhava na sociedade hebraica. Entendeu, gente? E o trabalho era penoso. Trabalho braçal. Então a pessoa sofria muito. Diferente do mundo de hoje. Não é aqui no Brasil? O trabalho, ao contrário de ser um castigo, como está aqui na lenda bíblica, o trabalho, gente, é uma coisa maravilhosa. As pessoas adoram trabalhar. As pessoas procuram trabalho. Aqui no Brasil, o desemprego é terrível, não é? As pessoas estão procurando trabalho. Então o trabalho hoje não é, na sociedade brasileira, não é uma coisa ruim, como está aqui na lenda bíblica. É preciso, já expliquei, para entender a Bíblia, é preciso voltar à época do texto. E aí você vai entender tudo. Que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura enganação. Então você vê aqui que o trabalho hoje aqui no Brasil é uma coisa maravilhosa. Quem não quer trabalhar? Todo mundo quer trabalhar, ter seu salário ali, né? Seus direitos trabalhistas. No mundo da Bíblia não havia 13º salário. No mundo da Bíblia não havia férias. Não. No mundo da Bíblia você não tinha salários ali garantidos mês a mês. No mundo da Bíblia você não tinha repouso ali semanal, né? Repouso de 2 dias, sábado e domingo. No mundo da Bíblia você não tinha fundo de garantia por tempo de serviço. O trabalho era penoso. É por isso que na Bíblia o trabalho é visto como uma punição. Só que não é. Hoje as pessoas procuram tanto trabalho que as pessoas estudam para fazer concurso público, entrar no órgão público. Porque essas pessoas querem trabalhar. Entendeu, gente? Só assim você vai entender a Bíblia, pegando o texto dela dentro do mundo hebreu. Só assim. Do contrário, você será facilmente enganado. Agora vamos à serpente. Vamos mostrar aqui que, como diz o Leandro Carnal, com razão, ele realmente estuda, conhece a Bíblia por ter dito isso no seu livro. Ele diz que a serpente, depois, ela foi transformada pelos cristãos no Satanás, no capeta, e que isso é coisa dos cristãos e não do texto aqui hebreu, judaico. E ele tem toda a razão. A própria Bíblia mostra que a serpente lá do Jardim do Éden,
era a cobra e nada a ver com Satanás. Os cristãos é que adoram esse negócio de Satanás e colocam o diabo em tudo. Muito bem, aqui está a prova, a Bíblia. Não adianta deturpar a Bíblia, porque surgirão pessoas que conhecem profundamente a Bíblia e vão dizer a verdade. E aqui está a verdade. Veja que a serpente lá, repito, nada tem a ver com o Satanás dos cristãos. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Vou ler aqui os dois versículos. Diz assim: Então disse o Senhor Deus à serpente, veja aí, serpente e não Satanás, visto que isso fizeste, a serpente ali levou a Eva, não é? Primeiramente na lenda, levou a mulher a comer do fruto. Então diz o Deus hebreu à serpente, visto que isso fizeste, ou seja, fez com que Eva comesse do fruto, maldita és entre todos os animais domésticos. Aqui um erro, animais domésticos, mas vamos para frente. E o és maldita a cobra, veja, e a cobra é maldita entre todos os animais selváticos. Você vê logo aqui que a cobra está entre os animais selváticos. Veja bem a descrição aí na Bíblia, que essa serpente aqui, ela faz parte ali do meio dos animais selváticos, que é a cobra. O diabo não faz parte dos animais selváticos. O Satanás dos cristãos não é um animal selvático, a cobra é. Entendeu, gente? Muito bem. E continua o Deus hebreu em relação à cobra. Outro castigo, ele diz: rastejarás, veja aí, gente, rastejarás quem? A cobra, a serpente. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então você, mais um castigo aqui para a cobra, veja. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó. Muito bem. Então você vê aqui que este animal que está lá na lenda de Gênesis, serpente, a cobra, pegou um castigo aí do Deus hebreu, que ela, a cobra, por toda a vida dela, vai rastejar sobre o próprio ventre. E quem rasteja sobre o próprio ventre é a cobra, a serpente, e não o Satanás dos cristãos. Entendeu, gente? E essa expressão, comerás pó todos os dias da tua vida, não é que esse animal aqui, a cobra, vai comer pó. É por causa da aproximação da boca da cobra no chão, porque a cobra rasteja sobre o ventre. Então a boca da cobra está próxima da terra. É por isso aqui a expressão aqui no sentido figurado. Comerás pó, porque a boca da cobra está próxima do chão. E continua ainda os castigos contra a serpente, a cobra. Diz o Deus hebreu: porei inimizade entre ti, a cobra, e a mulher. Por que isso? Porque é tradição a mulher sentir mais medo de cobra do que o homem. Entendeu, gente? Porém, inimizade, veja aqui, outro castigo, olha, na ingenuidade bíblica. Porém, inimizade entre a cobra e a mulher, porque a mulher sente mais medo de cobra que o homem. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este, outra punição, ó, o descendente, que é o ser humano, né? Este aqui, ó, te ferirá a cabeça. O homem não fere a cabeça da cobra, geralmente, não é? Quando você vê uma cobra por aí, o que é que você faz? Você ataca a cobra pela cabeça. Porque se você for atacar a cobra pelo rabo, pela traseira dela, aí já é, melhor dizendo, pela traseira dela, aí você está morto. Por quê? Porque ela vai ferir você. Então, vai atacar a cobra, ataque-a pela cabeça. E ninguém ataca o Satanás pela cabeça. Veja aqui, gente, como é a cobra. E continua o Deus hebreu. E tu, ou seja, e tu, cobra, vai ferir o calcanhar das pessoas. Porque a cobra, geralmente, ela fere o calcanhar das pessoas. E por quê, hein? Ora, porque o calcanhar é a parte do corpo humano que está mais próximo da cobra. É difícil uma cobra subir
e ferir a pessoa no pescoço. É mais difícil. Então é mais fácil pelo calcanhar. Então você vê aqui, gente, de forma clara, isso aqui, gente, é texto hebraico, texto judaico. Como o Leandro Carnal diz, aqui, ó, nada de Satanás. Satanás é coisa dos cristãos que eles inventaram, deturpando o texto que não era deles. Esse texto aqui não é dos cristãos. Quando esse texto aqui bíblico foi escrito, os cristãos nem existiam ainda na face da terra. Eles surgiram depois e deturparam aqui, dizendo que a serpente, a cobra, lá do Jardim do Éden, era o Satanás. A própria Bíblia diz que não, que este animal aqui, chamado serpente, olha os castigos, que este animal aqui fazia parte do reino dos animais selváticos. Que este animal aqui, serpente, vai rastejar sobre o próprio ventre. O Satanás não rasteja sobre o próprio ventre. Esta serpente aqui, este animal, vai ficar com a boca próxima ao chão. O Satanás não fica com a boca próxima ao chão. Que este animal aqui, serpente, terá a sua cabeça ferida por homem, por mulher. E o Satanás não tem sua cabeça ferida por homem e nem por mulher. Que este animal aqui, serpente, vai atacar o calcanhar das pessoas. E o diabo não ataca o calcanhar das pessoas. Entendeu, gente? Como, lamentavelmente, os cristãos deturpam o texto bíblico. Eles pegaram aqui um texto que não era deles, era do povo hebreu. Pegaram esse texto aqui, os cristãos deturparam esse texto aqui para dizer que o diabo, a serpente lá no Jardim do Éden, era o diabo. Só que não, basta você ler a Bíblia, as punições aqui endereçadas àquele animal chamado serpente. E você vai ver que essas punições aqui, nada tem a ver com o diabo, e sim com a cobra, com a serpente. Para terminar o vídeo, vou colocar agora o comentário que eu recebi, o comentário do Hildo Genizati de França. Hildo Genizati de França. Ele está sempre aí na minha página no YouTube. Ele fez um comentário sobre a visão dele, que ele tinha antes, a visão religiosa. Ouça aí o comentário do Hildo Genizati de França, com imagens aí de Fortaleza. E até o próximo vídeo. Hildo Genizati de França. Eustáquio, no meu íntimo, ainda quando criança, desconfiava das pregações cristãs. Fui, desde o berço, um menino de educação católica, assim como o restante de minha família. Mas era muito complicado se desamarrar dos tentáculos perigosos e tentadores do cristianismo. Isso só foi possível depois de muito tempo morando em Natal, no Rio Grande do Norte. Sempre fui um questionador, mas nem eu tinha ideia do que era ainda. Comecei a pesquisar e defender teorias conspiratórias e superstições. Defendi tantas coisas que hoje, para mim, faz parte apenas do meu passado ilusório. Através desse meio mentiroso de superstições e pseudociências, alguém, de forma equivocada, deixou soltar o nome de um homem que atendia pelo nome de Carl Eduardo Sagan. E foi aí que tudo mudou para mim. Nunca, na minha vida toda, tinha ideia de ver e ler tanta coisa que parecia ser para mim. A ficha caiu em pouco tempo. Mas foi preciso um nome de peso para fazer mudar minhas visões sobre as coisas. E somado ao fato de que sempre tive
um tom questionador, não foi muito difícil de concluir minhas suspeitas a respeito do erro das religiões. Hoje sou ateu, mas foi uma longa história para vencer as corruptas religiões. Havia algo suspeito ao ouvir absurdos de ponto de vista religioso. Certa vez, tive que ouvir uma pessoa ousar, nem que seja por um segundo, desacreditar em Deus, será imediatamente condenada às profundezas do inferno. Isto é infinitamente irracional e me deixava perturbado. Ainda bem que acordei. Ainda bem que acordei.